Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Consulta Pública. Hoje nós vamos falar sobre a retomada da Caixa no empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Dizem que voltou, mas na prática vocês não estão conseguindo. Eu vou explicar o que está acontecendo, perspectivas para os próximos dias e o motivo de muitas pessoas não estarem conseguindo contratar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, além daquelas que estão paradas em algum ponto desse contrato, sem margem ou algum outro problema. A gente vai falar sobre as datas da semana. 3 grupos recebem essa semana, 2 porque estão no calendário dessa semana e 1 por conta daquela antecipação de sábado que a gente vai explicar certinho, rever as datas e entender tudo sobre isso, uma explicação completa, um único vídeo, respeitando o seu tempo, sem postar vários vídeos com informações que vão de nada a lugar nenhum. Então, se você gosta do nosso trabalho e da nossa objetividade, deixa o like, faça inscrição, participe dos nossos grupos, acompanhe aqui o nosso trabalho. Eu não estou conseguindo responder individualmente a todos, mas eu estou me esforçando. Então, estou tentando fazer o máximo para responder o máximo de perguntas possíveis, mas é um volume gigantesco também por vários problemas que o governo vai criando e que a gente tem que achar soluções para vocês. Então, não esqueçam de interagir com as nossas redes. Vindo aqui para a nossa tela, o empréstimo voltou. Por que eu coloquei entre aspas? Teoricamente, ele voltou hoje, nessa segunda, dia 14. Porque ele estava suspenso de contratação em agências, em lotéricas, em todos os meios da Caixa, no Caixa Tem. Aí hoje as pessoas estavam esperando o quê? Vai voltar, eu vou contratar e pelo menos eu vou conseguir avançar nessa simulação. E o que as pessoas estão vendo é, desculpe, não foi possível realizar a operação. Não há oportunidade de contratação do empréstimo consignado para você. Veja, aqui não diz que está suspenso a operação ou que continua suspenso. Diz que não há uma oportunidade de crédito para você. Porque a Caixa segue analisando. Quais os critérios da análise? A gente não sabe exatamente. A Caixa dá poucas dicas. Eles falam na questão de quem tem dívida com a própria Caixa. Dizem que os negativados podem, mas não detalham exatamente quais os critérios específicos. Isso nenhum banco detalha. Então, eles nos dizem o seguinte, que não mudou a análise, que é a mesma análise antes da eleição. Só que o que a gente tem visto na prática é algo que é um pouco subjetivo essa análise, mas depois do resultado das eleições, o fluxo de contratações da Caixa, pelo feedback que a gente recebe de vocês, é mínimo. Porque as pessoas comentam, olha, consegui contratar hoje. Depois das eleições, a gente tem visto pouco isso. O que a gente viu um pouco foi pessoas que já haviam contratado até a data da eleição e ainda não haviam recebido, que o crédito entrou depois do resultado das eleições, do segundo turno. Isso sim. Agora, novos beneficiários conseguindo fazer essa contratação, parece que a torneira fechou, a gente não está vendo um fluxo gigante disso e a gente está perguntando, porque a demanda é gigante, né? E a gente está questionando para a Caixa para conseguir entender isso. Estou tentando conseguir dados com eles de número de empréstimos contratados após o segundo turno. Quero saber só quantos foram contratados, tá? Porque isso vai nos ajudar a entender o que eles estão fazendo. Então, se não há crédito para você, o que você pode tentar como alternativa, se isso apareceu no aplicativo, é tentar ir na agência. Na lotérica, a tendência é sempre o resultado ser igual ao do aplicativo Caixa Tem. Então, se você está com essa negativa aqui, talvez na agência você consiga uma resposta melhor. E eu digo talvez com uma observação. Tem a possibilidade de você ir na agência, deles não te darem nenhuma informação concreta ou te darem uma informação errada. Isso pode acontecer, está acontecendo muito. Muitos atendentes, infelizmente, diante do volume gigante, estão dando qualquer desculpa para que a pessoa saia da fila de atendimento. Mas tem aquela pequena chance de você ser atendido por uma pessoa atenciosa que analise seu caso com calma e consiga indicar algum caminho, alguma saída. Mas é algo que não dá para indicar, não assina embaixo ainda na agência, porque muitos de vocês estão sendo verdadeiramente humilhados nas agências. Ficam horas na fila e quando chega para o atendimento é uma resposta. Bom, vocês podem colocar nos comentários o tipo de resposta que vocês estão recebendo. E segue aquela questão de quem está com erro. Por exemplo, quem está sem margem, quem ficou com o contrato em processamento, tem muitos contratos travados. A Caixa sabe disso e apenas diz que está trabalhando para resolver sem identificar maiores detalhes desse problema. Então, eu também não consigo ajudar muito quanto a isso, porque eu dependo da Caixa Econômica Federal e as informações que eles nos dão, gente, são muito rasas. Então, é aquele clima que eu já expliquei para vocês de fim de festa. Acabou a eleição, o governo sabe que vai sair, a chefia da Caixa sabe que vai sair. Então agora o fluxo de trabalho reduziu bastante
em diversos órgãos. O que eu recomendo, o que vocês podem fazer agora? Quem ainda não conseguiu pode seguir tentando no aplicativo. Outros bancos, a maioria está com fluxo parado, então não está liberando um fluxo de contratações razoável, então você vai ter que aguardar até que isso se regularize, que novas ofertas surjam, e também muitos bancos estão com medo do que vem pela frente, se essa linha de crédito vai continuar ou não, quais as garantias do governo, se na transição eles vão fazer um fluxo de bloqueios, por exemplo, de determinado grupo não fazer mais parte do benefício, se vai ter uma transição, como que vai ser costurado isso? É provável que isso aconteça? Não, mas sempre tem aquele medo de que algo radical seja feito. Então os bancos também se protegem, eles não vão se expor ao mercado nesse momento até que se tenha uma definição sobre o próximo ano, sobre valores e tudo mais. Portanto, essa questão do empréstimo consignado do Auxílio Brasil, ela vai seguindo um fluxo bem devagar em relação ao que veio até o segundo turno da eleição. Na Caixa, não quer dizer que você não conseguiu agora, que no futuro não vai conseguir, mas o que é fato é que a Caixa também está desacelerada quanto a essa questão do empréstimo consignado, e eu sinto muito não conseguir trazer mais informações além disso, tá? Nessa semana, o que a gente tem? A gente tem 3 pagamentos do Auxílio Brasil, contando com uma antecipação de sábado. Então a gente tem quinta, dia 17, o final do NIS 1, tem sexta, dia 18 de novembro, o final do NIS 2. O final do NIS 3, que está programado lá para segunda, dia 21, já vai receber no sábado, dia 19 de novembro. Então, 3 grupos recebem essa semana. Final de NIS 1, 2 e 3. O final de NIS 4 ficou lá para o dia 22 e continua no dia 22 e assim por diante. Então, essa semana nós temos final de NIS 1, quinta, 17, final de NIS 2, sexta, 18, final de NIS 3, sábado, 19. 3 pagamentos essa semana. E a gente tem um consignado até o fim do mês. Por que eu coloquei o asterisco aqui para ficar bem marcado isso? O que vai acontecer novamente? Por enquanto, o consignado está liberado a contratação na Caixa. O que significa estar liberado? Você consegue tentar. Isso não quer dizer que você vai conseguir avançar, mas a tentativa está liberada na Caixa até que vire a folha. O que vai acontecer quando virar a folha de novembro para dezembro? Enquanto a folha de dezembro estiver em processamento, vai ficar bloqueada a contratação de novos empréstimos, como aconteceu no início desse mês. É claro que mês que vem o bloqueio deve ser por um tempo menor, porque o pagamento já começa no dia 12. Então eles têm que virar a folha muito rápido de novembro para dezembro. Por isso que deve ser um bloqueio pontual no início do mês de dezembro. Então contratações até o fim desse mês e na virada de folha para o próximo mês deve haver algum bloqueio de novas contratações. Lembrando que quando novas contratações são bloqueadas, isso não interfere em contratações que já estão em andamento. Os procedimentos operacionais continuam funcionando. Neste mês de novembro, eles estão cobrando a primeira parcela do empréstimo consignado. Lembrando que se você não recebeu o consignado, mas tem um desconto lá, ou seja, você solicitou o dinheiro, não veio para você, mas já descontaram do Auxílio Brasil. A recomendação é que você procure imediatamente uma agência da Caixa para esclarecer isso. A Caixa prometeu que já identificou o problema e que está devolvendo o dinheiro, mas não dá para confiar. Tem que sempre cada um de vocês conferir se a parcela está tudo certo, se os valores lançados estão corretos, para que não tenha nenhuma surpresa daqui para frente. Tá? E por último, PEC da transição. Eles devem apresentar algo até quarta, dia 16, um modelo inicial. A definição é: vai colocar o Auxílio Brasil / Novo Bolsa Família, vai colocar o salário mínimo junto, o aumento do salário mínimo, vai colocar mais alguma despesa para meio ambiente que eles estão cogitando junto. Tudo isso a equipe de transição comandada pelo Geraldo Alckmin está definindo. É uma equipe de transição que não tem muitas pessoas do PT. Então a estratégia que eles fizeram é: como o PT tem resistência do mercado, tem resistência de algumas alas da Câmara e do Senado, do Congresso em geral, o que eles fazem? Colocam os moderados na negociação. Então tá lá o Geraldo Alckmin, mais alguns senadores e deputados que têm bom trânsito entre as bancadas, que não são pessoas que vivem brigando, que vivem arrumando confusão, que aí consegue ter um diálogo para tentar sair de um ponto A para um ponto B. Então isso deve acontecer, um texto inicial na quarta. Esse texto inicial, provavelmente ele vai sofrer alguma alteração até que ele seja finalizado. Então eles têm uma apresentação nessa semana provável e o decorrer do mês para que esse texto seja ajustado e para que até o meio de dezembro ele seja votado e aprovado para a garantia do espaço fiscal dos R$600. Tá? Outro tema que depois eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas já para tranquilizar vocês. Vão bloquear todos que moram sozinhos? Não, pessoal. Segue como possibilidade na lei. Família unipessoal, pessoa que mora sozinha, tem direito ao Auxílio Brasil,
desde que esteja na faixa de extrema pobreza. Esse é um requisito que existe desde o início do Auxílio Brasil. Qual que é a faixa de extrema pobreza? Até R$ 105 de renda per capita. No caso de quem mora sozinho, uma renda de até R$ 105. Se você está irregular na situação de quem mora sozinho, obviamente, em algum momento o governo vai identificar isso e bloquear você. Então, todos que estão no Auxílio Brasil, se você estiver numa situação irregular no Auxílio Brasil, o governo tem o dever de te bloquear. Eu não posso vir aqui e falar, olha, o governo está sendo mal em bloquear vocês. Gente, se você está numa situação irregular que não tem direito ao benefício, obviamente o governo vai ter que agir. Os requisitos para quem mora sozinho são renda per capita, que no caso, se a pessoa mora sozinha, a renda per capita é a renda dela, até R$ 105, que caracteriza extrema pobreza. Quando você tem uma família com mais pessoas, aí você tem a possibilidade de receber na faixa de pobreza, que é de R$ 105 per capita até 210. Lembrando que para receber nessa faixa tem que ter jovem até 21 anos ou também gestante, ou que depois vai ser uma criança, obviamente, vai estar na faixa do jovem. Então, tudo isso são critérios que já se sabe. Quando sai algo no Diário Oficial da União de acompanhamento, não é que eles vão cortar determinados grupos, eles vão acompanhar para ver se esses grupos estão regulares. Vou explicar para vocês uma estratégia que foi feita. Muitas famílias utilizaram essa estratégia que é irregular, de pegar uma família que mora junto e desmembrar isso em várias pessoas e lançar em endereços laranja como pessoas que moram sozinhas. Aí o que acontece? Duas pessoas viraram duas famílias. Cada uma pega 600, dá 1.200. Foram estratégias utilizadas para aumentar o benefício. E a partir do momento que o governo identifique algum tipo de fraude desse tipo, ele vai bloquear. E esse bloqueio vai acontecer o quê? Vai liberar espaço no orçamento e outra família que está na fila, porque a fila já existe novamente, vai conseguir ter espaço para entrar no benefício. Então é assim, sempre que alguma família em situação irregular é bloqueada, outra família entra no benefício. Sendo que algumas famílias que utilizaram essa estratégia de lançar todo mundo morando sozinho, se estivessem juntos, eles teriam direito. O valor seria menor? Seria, porque não seria vários Auxílios Brasil somados. Mas, o que acontece? Agora corre o risco de ser bloqueado. Então, quando tentaram algo irregular, levaram alguma vantagem, caso tenha sido aprovado. Mas agora podem ser bloqueados do benefício. O governo está certo em fazer isso, não tem o que fazer. Se a família está irregular, eles têm que fazer o corte, tá bem? Então, explicação completa para você. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Então, deixa o like, faça inscrição. Muitíssimo obrigado e até a próxima.